Turma, só um momentinho. Então, hoje, dia 17 de maio de 2021, vamos dar início, então, à nossa aula da disciplina Ética e Legislação Profissional, com o assunto legislação trabalhista, né? Nosso assunto de hoje vai ser sobre legislação trabalhista, né? Na aula passada, nós não pudemos, né, aí ter a nossa aula, mas vocês vão ter todo o conteúdo, tá? Ministrado, tá? Se necessário a gente repõe, até porque o nosso calendário, né, ele é elaborado com uma carga horária maior do que a da disciplina, né? Vocês podem observar que, mesmo não só na minha disciplina, mas em várias outras, mas se necessário a gente marca aí uma aula extra para fazer a reposição, tá? Desse conteúdo. Bom, com relação aos trabalhos, né, eu ainda recebi trabalho até no sábado, né, de alguns colegas. Não sei se todos já entregaram, né, eu ainda não corrigi nenhum, tá? Mas pretendo iniciar essa semana. E se ainda tiver alguém que ainda não entregou, por favor, né, entregue para que a gente não tenha aí, né, prejuízo, ficar sem nota, tá? Bom, o que a gente vai falar, então, né, com relação a esse assunto legislação trabalhista, tá? Ele é um assunto extremamente importante, deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. É um assunto super importante, né? Vocês vão, né, aí ao longo da vida profissional de vocês, ou serem empregados, né, ou contratar empregados. Então, a gente não tem a pretensão que vocês sejam experts, né, em legislação trabalhista, mas pelo menos saberem, né, onde é que estão reunidos, né, os principais dispositivos com relação a isso, né, quais os riscos, né, como eu sou enquadrado quando eu trabalho em determinado órgão, como eu sou enquadrado quando eu trabalho em uma instituição privada, por exemplo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, né, o slide no formato aí de apresentação, né? Deixa eu ver aqui, ele sempre dá uma travadinha, né? Que é usual. Deixa eu ver se vai dessa vez aqui. Pronto. Bom, como eu disse a vocês, né? Tudo que é relacionado a trabalho, né? Ele está contido num documento, né? Que é chamado de Consolidação das Leis do Trabalho, né, também conhecido como CLT, e acima da CLT nós temos a Constituição Federal, né, que regra algumas coisas, vamos dizer assim, na esfera trabalhista, mas num âmbito mais geral. A consolidação das leis do trabalho não chega a ser um código, porque qual é a diferença, por exemplo, né, em termos, vamos dizer assim, do ponto de vista formal, entre um código, né, civil, um código do consumidor, um código tributário, por exemplo, e uma consolidação. Uma consolidação é como se fosse uma reunião, né, de leis, tá? E você não percebe uma estruturação da mesma forma como você tem num código, tá? É como se eu pegasse uma série de leis, né, que tratam de trabalho e reunisse num volume. Um código, né, ele tem uma parte inicial, ele tem capítulos,
né? Os diversos artigos de um código, eles têm mais ou menos uma sequência lógica, coisa que numa consolidação você não vai encontrar. Pois bem, então agora, né, estabelecida aí essa diferenciação entre código e consolidação, tá? Nós temos, além da Constituição Federal e da consolidação, né, das leis do trabalho, né, também legislações específicas, né, que tratam de forma diferenciada o funcionário público, né, que é conhecido também como estatutário. Tá? Então, por exemplo, eu sou servidor federal, né, enquanto professor da UFP. Tá? Um professor, por exemplo, da rede municipal, né, de Teresina, ele também é estatutário, mas ele está regido por um estatuto do servidor público municipal. Tá? Então, o fato de você ser funcionário público, você está ligado a uma, né, legislação específica de acordo com o ente federativo a que ele está relacionado. Né? Se é um determinado município, ele vai ser um funcionário estatutário, né? Porque existe um estatuto daquele município específico. Tá? Se eu sou professor, por exemplo, da rede estadual, né? Eu sou ainda estatutário, então existe o estatuto do servidor público estadual. Tá? Então, isso seriam, né, regras diferenciadas, por exemplo, normalmente os estatutários, né, eles não têm direito a FGTS, eles não têm algumas coisas que o trabalhador, por exemplo, que trabalha numa empresa privada tem. Em compensação, né, normalmente os funcionários, né, públicos, né, também conhecido como estatutários, eles têm a estabilidade, né, coisa que um trabalhador, por exemplo, de uma empresa privada não tem. Né? Mas isso aí está também em via, né, de se extinguir. Né? Essa questão da estabilidade do servidor público é uma das, né, vamos dizer assim, não vamos chamar de regalia. Né? Então, eu considero até que é uma espécie de compensação. Né? O outro tem o FGTS, que depois, se ele for demitido, ele tem ali aquela grana, né, para se voltar aí a se estabelecer no mercado, o outro não tem. Né? E aí, por isso, ele tem uma, né, estabilidade no emprego. Bom, falando mais especificamente para a nossa profissão, né, como está dito aí, ó, o arquiteto ele pode exercer atividade profissional como empregador, né, ou como empregado. Tem um hífenzinho aqui que não era para estar, tá? Então, vocês podem estar dos dois lados da mesa, né? Contratando gente, né, na figura do empregador ou empregado de uma determinada empresa, tá? Então, empregado assalariado, tanto no setor público como no setor privado, tá? As regras vão ser um pouco diferentes, algumas coisas vão ser iguais, tá? Vamos ver aí algumas informações importantes. Ah, meu Deus, sempre acontece isso, sempre ele trava. Bom, foi lá. Bom, no caso, né, de empresas, né, privadas, tá? Eles são conhecidos como seletistas, tá? Então, por que ele é chamado de seletista? Porque ele está, vamos dizer assim, submetido, né, às regras da CLT, ou seja, da Consolidação das Leis do Trabalho. Tá? Nas empresas de economia mista, ou seja, onde você tem capital, né, público, né, aqui está colocado como do Estado, tá? Mas quando eu estou falando do Estado aqui, eu não estou falando do Estado do Piauí, do Estado do Amazonas, não, do Estado enquanto, né, um ente público, tá? E aí pode ser qualquer, né, dos três entes federativos, municipal, estadual ou federal, tá? Na empresa de economia mista, você tem capital público e você tem capital privado. Por exemplo, o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil é uma empresa, né, de economia mista,
tá? Então, o governo detém a maior parte do capital, se eu não estou enganado, 51%, né? E 49% do capital, então, o capital restante, ele é capital privado, tá? São diversos acionistas, né? Anônimos, né? E nós temos também, por exemplo, o caso da Caixa Econômica. A Caixa Econômica não é uma empresa de economia mista, ela é uma empresa pública. Por quê? Porque o capital da Caixa Econômica é 100%, né, estatal. Tá? E lá na Caixa Econômica, né, apesar, né, deles serem uma empresa, né, pública, até onde eu sei, eles também são regidos pela CLT. Então, é feito, né, dentro do próprio estatuto, essa opção, tá? Mas, em geral, tá? As empresas que são de capital estatal, os funcionários, eles são estatutários, tá? Então, você pode fazer a opção, mas isso aí tem que estar formalizado, tá? E os empregados, né, no caso aqui da economia mista, né, eles também são seletistas. Então, o caso, por exemplo, do Banco do Brasil, é uma empresa de economia mista, né, tem dinheiro, né, estatal e privado, mas os empregados lá também são seletistas, tá? Mas também pode acontecer da gente ter trabalhadores considerados funcionários públicos. Então, tudo depende da opção, né, nos seus regimentos, nos seus estatutos. Bom, os direitos e deveres dos empregados e da empresa são fixados no contrato e na carteira de trabalho. Por isso que é extremamente importante, quando a gente começar a prestar, né, serviço para uma determinada empresa, onde haja regularidade, onde haja submissão hierárquica, ou seja, você se coloca na posição, né, de submisso a uma determinada chefia, tá? É importante que você tenha isso formalizado através de um contrato de trabalho. Normalmente, quando a gente entra numa empresa, a carteira não é assinada de imediato, você faz um contrato de experiência, né, podendo ser prorrogado, né, por um determinado período, e a partir daquela data, então, aquele contrato ele passa a ser definitivo. Tá? E no acordo ou convenção coletiva, né, são termos, né, que são colocados, né, na convenção ou no acordo coletivo. Eu vou explicar já ali na frente a diferença entre um e outro. Tá? E existe, nesse acordo ou convenção coletiva, a presença do sindicato, fixando, né, alguns benefícios, alguns acordos, como, por exemplo, piso profissional, né, o vale transporte, o ticket alimentação, né, o adicional por salubridade, tem uma série de questões aí, tá? Algumas categorias. Não vejo o nosso sindicato de arquitetura muito forte nesse sentido, mas nós temos algumas categorias, por exemplo, de metalúrgico, né, de empresas de ônibus, né, que são muito fortes, essas funcionários dos Correios, né, vocês voltam e meia, vocês assistem aí nos noticiários, né, algumas dessas categorias brigando, né, por piso salarial, os bancários, né, tinham umas greves aí, né, brabas aí, que passava 45 dias, às vezes até 60 dias, né, sem a agência abrir, né. Bom, o empregado assalariado, né, ele deve assinar, então, um contrato de trabalho em 2 vias, né, no mínimo, tá? Firmando, assim, uma espécie de pacto, né, entre a empresa e aquele profissional, tá? E é importante que essas informações, né, sejam também, né, colocadas na carteira de trabalho e anotada a titulação de arquiteto. Por que é importante, quando você vai ser contratado como arquiteto, que apareça a titulação de arquiteto? Porque existe,
para a nossa categoria, o salário mínimo profissional. Vocês fizeram um trabalho, né, na semana passada exatamente por isso, tá? Existem algumas empresas que se utilizam de determinados artifícios, né, mudando, às vezes, a nomenclatura, né, do cargo, né? Porém, quando você vai ver as atribuições que são exercidas por aquele cargo, é exatamente de arquiteto, né? Então, por exemplo, nas empresas, tem muitas empresas de imóveis que fazem isso, né? Os caras contratam, você vai lá na empresa, tem lá cheio de arquiteto trabalhando, né? Quando você vai para a carteira, né? Ele vai estar como consultor de vendas, vai estar como, né? Eu já trabalhei, por exemplo, num banco, né? Como arquiteto, que o meu cargo lá não estava como arquiteto, na verdade o meu estava, os colegas é que não estavam, né? O meu estava como arquiteto, mas os meus colegas estavam como técnico bancário em desenvolvimento. Qual era a diferença? O meu cargo, ele era isolado. Eu entrava e ele não tinha, né, uma evolução no plano de cargo e salário. Era sempre aquele mesmo valor, tá? O técnico bancário em desenvolvimento, ele poderia ser engenheiro civil ou arquiteto, e ele tinha técnico bancário de desenvolvimento, letra A, letra B, e para cada letrinha daquela que você ia subindo, ele tinha um percentual de aumento, né? Aí para cada, né, nível que você subia, tá? Qual Então, era aí, o banco? pode Qual era falar, o banco? Qual pode falar. banco? Era no Banco do Estado do Piauí, tá? Eu trabalhei no Banco do Estado do Piauí durante, se eu não me engano, 2 anos, 3 anos, né? E ele foi um banco que foi extinto aí um tempo atrás, né? Alguns funcionários que eram mais antigos, né, que tinham estabilidade, eles foram, quem comprou foi o Banco do Brasil, né? E aí alguns foram para o Banco do Brasil. Eu tive casos de colega que trabalhavam comigo na divisão de engenharia, 2 deles foram para o Banco do Brasil, tá? Trabalhavam, né? Era o próprio Banco do Estado do Piauí, mas o controlador era o Banco do Brasil, né? E a maioria eles colocaram para fora, aqueles que não tinham estabilidade, né? Eles colocaram para fora, tá? Que foi o meu caso, né? Bom, é importante, né, que então na carteira de trabalho, né, tem essa titulação, porque a partir do momento que está ali como arquiteto, né, eles são obrigados a pagar o salário mínimo profissional. Esse salário profissional, né, há controvérsias com relação a que ele se mantenha ao longo dos anos. Ou seja, para alguns, né, juízes e desembargadores do nosso Tribunal Regional do Trabalho, né, eles consideram que esse piso de 6 salários, 7,25, 8 salários mínimos e meio, ele deve ser no momento da contratação. Nos anos seguintes, você deve obedecer ao percentual de reajuste à categoria que você está vinculado. Por exemplo, um arquiteto que trabalha no Banco do Brasil, ele está lá na divisão de engenharia do Banco do Brasil, e os bancários, a categoria de bancários, todo ano, né, sai lá um acordo coletivo, um dissídio coletivo, onde eles vão ter um reajuste, e ao invés da gente manter esse gatilho, né? Por quê? Porque o salário mínimo, ao longo dos últimos anos, ele tem aumentado muito mais do que o percentual que essas categorias obtêm de reajuste. Às vezes você tem, por exemplo, categoria de professor, normalmente o reajuste da gente é 4%, 4,5%. E se você for pegar o aumento do salário mínimo, às vezes ele é muito maior do que isso, às vezes 10%, 15%. Né? Eu lembro que uma das bandeiras do governo, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, né, era que o salário mínimo fosse de $100. Né? $100 hoje, pessoal, é 550, R$ 560. O nosso salário mínimo hoje está 1.100, tá? Então, ele está aí quase $200. Não vou dizer que é muito, né? Mas, para que o salário mínimo ganhasse, né,
poder de compra, ele subiu durante muitos anos, muito acima da inflação. E se a gente tivesse que manter, por exemplo, ao longo dos anos, né, o arquiteto vai ganhar sempre, para quem trabalha 8 horas por dia, 8 salários mínimos e meio. Então, na ótica de alguns juízes, desembargadores, né, que julgam, né, processos nesse sentido, tá? Eles têm dado ganho de causa, às vezes, para o empregador, tá? Porque, na ótica deles, não deve haver esse gatilho automático de reajustes, e sim seguir, né, a carreira, por exemplo. Então, hoje a gente tem arquiteto lá no Tribunal de Justiça do Piauí. O Tribunal de Justiça do Piauí, ele tem lá, né, a categoria lá de, não sei se é judiciários, como é que eles chamam, tem lá um nomezinho específico, e eles, né, estão vinculados a essa macro área, então eles, né, são contemplados com os reajustes que a categoria lá dos judiciários tem. Outros estão lá no Banco do Brasil, por exemplo, os bancários, eles recebem, né? Tem arquiteto nos Correios, né? Tem arquiteto no Tribunal de Contas, tem arquiteto no Tribunal de Contas do Estado, tem arquiteto no Tribunal de Contas da União, tá? Então, é assim que, né, tem ocorrido. Eu, por exemplo, né, no Banco do Estado, quando eu saí, né, eu ajuizei uma ação, né, por esse motivo e por outros, né, a gente chegou a ganhar bastante, né, do que a gente pleiteou, né, com relação a essa questão do salário mínimo profissional. Mas eram realidades diferentes, tá? A gente deve, né, levar em consideração o que a jurisprudência, né, tem sentenciado. O que a gente chama de jurisprudência? Jurisprudência são aquelas decisões reiteradas no mesmo sentido. E aquilo ali cria uma espécie de, vamos dizer assim, o próprio nome sugere mesmo, jurisprudência em decisões. Então, por exemplo, quando um juiz ele vai sentenciar, né, um determinado sentido, ele se utiliza, inclusive, de outras decisões, né, no mesmo sentido, para sentenciar do mesmo jeito, tá? Tipo um modelo, né? Hã? Tipo um modelo. Exato, como se fosse um formato, um padrão, tá? Então, quando vocês ouvirem essa palavra jurisprudência, são decisões, né, idênticas ou parecidas no mesmo sentido. Então, fica muito mais lógico, né? Você não vai ter um juiz decidindo assim e outro assado, tá? Então, eles costumam decidir mais ou menos na mesma linha, tá certo? Bom, funcionário público, né? Então, eu falei sobre os trabalhadores da iniciativa privada, vamos falar sobre o funcionário público, tá? O funcionário público, eles são regidos pela legislação federal própria, né, que é o Estatuto do Servidor, né, do seu nível de governo, como eu falei há pouco, né, ou seja, ele federal, estadual ou municipal, tá? E a lei, então, ela enquadra, né, os servidores no chamado regime jurídico único, tá? E os aumentos salariais e benefícios, eles são concedidos pelo Poder Executivo, né, ou legislativo, ou seja, através de decretos e de leis, pessoal. Tá? Então, isso aqui é uma coisa mais burocrática, né? Por exemplo, aumento de professor, né, federal, que é o meu caso, tá? Precisa ter um projeto de lei de iniciativa, né, do Executivo. Isso aí vai ser votado lá na Câmara dos Deputados, né? Essa iniciativa normalmente é do presidente da República, né? Aí isso vai ser votado, tá? Então, até isso repercutir lá na carteira, né, do servidor, isso vai demorar no mínimo 1 ano, tá? Então, são mais, vamos dizer assim, demorados, são mais difíceis. Estão acompanhando aí, né, os desdobramentos da pandemia, né?
e o presidente e a própria Câmara e Senado, né, dizendo que servidor público não tem que ter aumento, né? Inclusive foi falado em congelamento de salários, né, ou até desconto, né, para pagar aí verba, né? Só que eles colocam, né, como se todo funcionário público fosse, né, super bem remunerado, e não é a realidade, né? Existe algumas categorias, normalmente são categorias, né, que têm a faca e o queijo na mão, né, para votar seus próprios aumentos, né? São as categorias, por exemplo, né, do legislativo, deputado que vota o aumento do próprio salário, o judiciário que tem força, né, o executivo, mas a grande massa, né, de funcionários públicos não são bem remunerados, né? Então, são bem remunerados, talvez, a área fiscal, né? Aí, pessoal de Receita, né? Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral da República, né? PGFN, né? Judiciário, mas a grande massa não é tão, né, bem remunerada assim, tá? Então, a repercussão, os aumentos, eles são mais difíceis, né, no caso dos servidores públicos do que do trabalhador da iniciativa privada. Nada impede, né, que, por exemplo, um determinado empregado, né, tenha um aumento, né, aí desatrelado de aumento de salário mínimo, né? O caso do funcionário público, ele tem um teto, tá? O teto, né, é do salário lá do presidente ou do ministro, né, dos tribunais. Então, ele tem lá um valor. Se ele estiver ganhando mais do que aquilo ali, ele tem um redutor, né? Então, o cara, às vezes, já tem um outro emprego, ele assume um cargo em comissão. Inclusive, isso estava em discussão na semana passada, né, com relação aos ministros militares, né? Por quê? Porque muitos deles já são aposentados, né, são oficiais da reserva, e assumiram cargos de ministro. Na hora que junta a aposentadoria com, né, o valor do cargo, né, comissionado, quer dizer, que é a verba, né, de ministro, quando soma, eles extrapolam o teto lá, e aí eles estavam tendo um redutor, né? Existe um projeto de lei, né, eu acho que de iniciativa do próprio gabinete da presidência, para que isso não seja mais, né, feito dessa forma, tá? E na minha visão, uma anomalia, né, tendo em vista a situação, que inclusive eles estão com um projeto aí para redução de gastos, né? Inclusive para que os novos funcionários públicos não alcancem, né, os salários de determinadas categorias, né, da forma como é hoje, e aí eles vêm com uma proposta como essa. Eu acredito que isso não passe, tá? Bom, os funcionários públicos, né, eles também promovem negociações coletivas e também assinam acordos, né, e os funcionários públicos têm praticamente os mesmos direitos gerais dos demais trabalhadores, né, mas algumas decisões aí têm impedido, né, o pagamento do salário mínimo profissional, tá? Enquanto lá na iniciativa privada, tá, muitas ações tenham conseguido, apesar de não ser um consenso, tá? A maioria, né, dos juízes e desembargadores, eles pensam da forma como eu falei, tá? Mas isso não é uma unanimidade, ou seja, o funcionário público, o funcionário privado, quando ele ingressa, né, lá na empresa, aí sim, a exigibilidade de que ele ganha para 6 horas, os 6 salários, para 7 horas, 7,25, para 8 horas, 8 salários mínimos e meio, mas depois, nos anos seguintes, eles não são obrigados, tá? Isso aí, a maioria dos juízes e embargadores pensam dessa forma, mas existem também
alguns, né, que interpretam de forma diferente, tá? Cabeça de juiz, pessoal, ninguém, não há, vamos dizer assim, uma previsibilidade, tá? A maioria decide da forma como eu falei, tá? Mas não significa que, se você entrar com uma ação, o juiz ele vai decidir da mesma forma. A maioria decide, né? Vamos dizer assim, a maioria das decisões, né, criaram essa jurisprudência, que o salário mínimo profissional ele é exigível no momento do ingresso, né, naquela empresa, tá? Bom, na carreira de funcionário público, tá? Eles dizem que o pagamento do salário mínimo profissional só pode ser exigido se houver legislação estadual ou municipal que complemente a lei federal, né, para que isso seja mantido, tá? Bom, diferença do assalariado, ou seja, aquele que, né, tem ali a carteira assinada, cumpre jornada de trabalho, obedece a uma subordinação hierárquica versus o prestador de serviço. Então, se o arquiteto presta serviço para escritórios ou para outros profissionais, cumprindo horários pré-estabelecidos, isso é importantíssimo, pessoal, tá? Então, por exemplo, se vocês estão aí formados, né? Vocês começam a trabalhar para outros escritórios, por exemplo. Mas esse escritório lá que ele contratou, ele quer que você bata ponto, ele não quer assinar a sua carteira, mas ele quer que você bata ponto, tá? Existe a subordinação hierárquica, ou seja, como se você tivesse um chefe, né? Isso aí caracteriza a relação trabalhista, tá? Uma coisa é você prestar serviço, ou seja, você não precisa estar lá, né, cumprindo horário, você pega lá o que você tem para fazer, faz na sua casa, tá? Não tem aquela relação de chefe, né? E o empregado, tá? E sim de o tomador de serviço e o prestador de serviço, aí é outra história, tá? Mas se você, né, cumpre horário, recebe ordem ou vencimento fixo, essa relação ela fica caracterizada como assalariada, mesmo que não exista um contrato de trabalho, tá? Então, é comum, tá? Isso vocês devem ter cuidado, inclusive quando vocês estiverem contratando profissionais para trabalhar para vocês, tá? Por quê? Porque isso pode ficar caracterizado como uma relação, um vínculo trabalhista, tá? E se esse arquiteto, tá? Isso é comum demais, tá? Por quê? Porque você formalizar, né, um profissional, né, dentro do teu escritório, por exemplo, 8 salários mínimos e meio, né? Para vocês terem uma ideia, 8 salários mínimos e meio, né? Com um salário mínimo de R$ 1.100, R$ 1.100 vezes 8,5, dá R$ 9.350 hoje, né? Vezes 120%, esse cara vai custar para você R$ 20.570, tá? São poucas empresas no estado do Piauí que podem pagar um profissional como esse, tá? Lá, um arquiteto. Então, o que acontece é que a maioria é prestador de serviço, né? Muitos, né, se utilizam de outras maneiras aí, por exemplo, a empresa ela é limitada, né, ou é sociedade civil, e o cara dá um pequeno percentual para esse arquiteto, ou seja, o que está tomando lá o serviço, né? Tem 95%, tem um outro sócio, e dá 0,5%, 1%, né, para esse trabalhador, para fugir, né, da necessidade de assinar a carteira, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque alguns, né, acham que isso aí é uma maquiagem, né?
é o que, em termos jurídicos, a gente chama de pejotização, tá? É como se você estivesse se utilizando de um determinado artifício para macular ou mascarar, né, a relação trabalhista, tá? E numa possível ação trabalhista, isso pode vir, né, a ser cobrado, né, contra a sua empresa, tá? E da mesma forma o contrário, né? Vocês começarem a trabalhar para alguém, tá? E o dono lá da empresa, né, se utilizar desse expediente aí, tá? Então, se você recebe ordem, cumpre horário pré-estabelecido, né, e tem lá um salário fixo, isso aí são todos os ingredientes de uma relação trabalhista. Então, cabe ao empregado, então, aí, recursos judiciais para receber seus direitos, né, sociais, tais como férias, 13º salário, entre outros, que a maioria não paga, né? E aí você vai atrás, porque aquele tempo todinho que você está ali trabalhando, o cara tinha que ter recolhido, né? Aí, todo mês, 8% sobre o seu salário bruto, tinha que estar, né? Depois de 12 meses, ele te dá um mês, né? Remunerado, te pagar 1/3 a mais a título de férias, tá? E ele não faz nada disso, tá? E aí você pode, mesmo depois que você sair, você tem 2 anos para ajuizar a ação, pedindo os últimos 5 anos que você trabalhou, tá? Então, vou repetir. Vamos supor que você trabalha numa determinada empresa até o dia de hoje, ou seja, dia 17 de maio de 2021. Você tem até o dia 16 de maio de 2023 para entrar contra essa empresa, exigindo os últimos 5 anos que você trabalhou nela, tá? E aí sempre aparece mais coisa. E essas verbas, elas são atualizadas, né? Atualizadas, vírgula. Elas são atualizadas depois que você ajuiza e depois que o processo corre, elas são atualizadas da data do ajuizamento da ação até a sentença, e depois que esgotar todos os recursos, aí ela é corrigida, né, com o percentual de 1% ao mês, ou seja, mas contados a partir da data do ajuizamento da ação, ou seja, no dia que você deu entrada, né, na ação, tá? O profissional contratante, né, ou seja, lá o teu, né, tomador, né, responde pelo pagamento dos benefícios do arquiteto contratado e pelas obrigações fiscais e previdenciárias, né? Eu não cheguei a falar sobre isso, tá? Mas ele precisa descontar uma parte do seu salário e recolher, né, uma outra parte a título de previdência. Isso aí vai contar tempo de aposentadoria, né? Se você se acidentar, se você tiver que se afastar, o INSS ele vai cobrir lá o teu afastamento, né? E na hipótese, né, de um ajuizamento da ação, né, e esse contratante não tiver, né, como pagar, ou seja, a empresa não tiver como pagar, ele vai responder, inclusive com os seus bens próprios, patrimoniais, tá? Por quê? Porque a empresa aqui, ela é limitada, os sócios respondem até o limite do seu capital. Ou seja, se eu tenho uma empresa, eu e o Joãozinho, né? Eu tenho 50%. Nós abrimos uma empresa com 10 mil reais, tá? Eu tenho 50%, o Joãozinho tem 50%. A empresa foi sentenciada lá, perdeu uma ação trabalhista lá de 20 mil reais, tá? A empresa não tem como pagar, né? Não tem como. Cada um dos sócios, se não houver fraude contra credores, vai responder até o limite do seu capital. Então, até os 50% do capital social que eu tenho, eu vou ter que responder com meus bens próprios,
até R$ 5.000, tá? Professor quer dizer que se a empresa quebrar, tiver quebrada, não tiver verba para arcar com as suas obrigações, quem responde são os sócios? Sim, são os sócios. E se esses sócios tiverem praticado, né, fraude, maquiado balanço, ter feito algum tipo de subterfúgio, recurso para driblar, né, aí órgãos de fiscalização, alguma coisa, por exemplo, com relação à comprovação de capital, ele vai arcar, né, com o carro que ele tem, com o valor que ele tem depositado em poupança, em contas, e os juízes, eles têm poder, pessoal, né? Eles têm lá uma forma de entrar, né, de arrestar dinheiro que está em conta, eles têm acesso a registros, né, de imóveis registrados em cartório, eles têm acesso, né, a veículos, então isso fica muito fácil para eles, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com relação à questão trabalhista. Todo mundo que for trabalhar, né, com vocês vão contratar um estagiário, tá? É importante que o estagiário, eu uso no meu escritório muita mão de obra de estagiário, tá? Que esses estagiários, eles estejam, por exemplo, vinculados a um CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, ou, né, se é aluno, né, de estágio obrigatório, né, que ele esteja matriculado, né, na disciplina, que ele esteja, né, com um termo de compromisso. Ele não está matriculado na disciplina de estágio obrigatório, que ele esteja, né, pelo menos com um termo de compromisso de estágio não obrigatório. Ali ele tem um seguro, ali você está amparado enquanto empregador, né, de uma possível fiscalização trabalhista, tá? Por quê? Porque pode chegar um fiscal lá do Ministério do Trabalho, né, e caracterizar aquilo ali como uma relação trabalhista. E aí ele vai, né, pedir que você, eles chamam de fichar, né, que você assine a carteira, né, ele vai perguntar para o empregado há quanto tempo ele trabalha ali, tá? E é possível que você tenha que assinar com data retroativa, né, e, inclusive, ter que corrigir esses valores, né? Tá? Então, vamos ter cuidado aí com relação a não dar vacilo, né? Porque a justiça do trabalho não é brincadeira. Na maioria das vezes, né, o ganho de causa é para o trabalhador, exatamente para tentar corrigir essa hipossuficiência, tá? Então, se subentende que o trabalhador ele é mais vulnerável do que o empregador, tá? E aí a maioria das causas são ganhas, né, pelo trabalhador, tá? Bom, agora a gente, como eu havia prometido, a gente vai falar sobre convenção coletiva, né, e o dissídio coletivo. Bom, o que é convenção coletiva? Também chamado de acordo ou convenção coletiva. Elas são acordos, né, ou convenções que são firmados anualmente pelo sindicato representativo dos trabalhadores com o empregador. Por exemplo, né, nesse exato momento, tá, o Simpro, né, que é o Sindicato dos Professores do Estado do Piauí, da rede privada, né, está reunido com os empregadores, né, aí das principais faculdades, tentando encontrar um valor, né, de reajuste de toda, né, o quadro de professores da rede privada, tá? E sempre tem uma queda de braço, tá? Para isso eles trazem uma planilha, né? Eles têm algumas reivindicações, ticket de alimentação, tem o pessoal dos servidores, tá? E eles sempre são, né, eles fazem essa representação aí dos donos vamos continuar com o exemplo das faculdades, né?
eles têm um sindicato que representa o que a gente chama de sindicato patronal, né, que são dos patrões, tá? Ou por sindicatos de categorias diferenciadas. Então, tem lá um sindicato dos trabalhadores, por exemplo, metalúrgicos, que negocia, por exemplo, com o sindicato da indústria automobilística, aquele pessoal lá do ABCD Paulista, né? Lá tem Volkswagen, General Motors, né, e outras montadoras. Então, pega lá o sindicato que representa os patrões, se reúne lá com o sindicato dos metalúrgicos e tentam, né, encontrar, né, um valor, né, que ambas as partes aceitem, né? E uma convenção coletiva é firmada quando o acordo ele é feito entre o sindicato patronal, né, e o sindicato da categoria. Mas um dissídio coletivo é quando não existe esse acordo entre os sindicatos, e aí quem vai decidir é o Tribunal Regional do Trabalho. Vocês já devem ter visto que isso acontece, por exemplo, com empresa de ônibus, né? Com o pessoal dos Correios, tá? Não chegou a um acordo, aí o Sindicato dos Trabalhadores apresenta uma planilha, os sindicatos dos patrões apresentam outra planilha e uma série de argumentos, isso é feito uma peça, né? E aí quem vai decidir o percentual de aumento é o juiz do trabalho, tá? E é como está colocado aqui, ó, caso não haja consenso entre as partes até a data base. Toda categoria, pessoal, eles têm uma data base. Por exemplo, eu falei agora há pouco dos professores, né? A data base dos professores é agora maio, né? Então, estava aí uma confusão, aí bancário, normalmente acho que é setembro, né? Pessoal dos Correios. Então, cada categoria tem uma data base. Antes da data base chegar, né? Ou seja, esse mês de reajuste, eles começam a se reunir e tentam entrar num meio termo, tá? Os arquitetos, eles não têm uma convenção coletiva própria da categoria. Por quê? Porque nós somos uma categoria que tem poucos profissionais, né, se comparado, por exemplo, com a categoria de bancário, de motorista de ônibus, né? Vocês já devem ter visto aí que agora tem uma categoria forte aí de motorista de aplicativo, né? Um dia desses eles estavam aí, né, reunidos aí com o prefeito, não sei. Então, é necessário, né, para que exista, né, essa, né, convenção coletiva, né, até porque se nós tivéssemos aí um sindicato de arquitetos aqui atuante, né, dos arquitetos, nós iríamos, por exemplo, convencionar isso com que outra categoria? A não ser que nós tivéssemos, por exemplo, o sindicato dos arquitetos, né, um local aqui que reúne muitos profissionais da arquitetura, a prefeitura, né, um grande empregador, todo esse SDU, né, tem aí não sei quantos trabalhadores, né, como eu falei também, o Tribunal de Justiça, né, mas o número não justifica, tá? Então, o que a gente pode brigar, normalmente, é a questão do salário mínimo profissional, tá? Bom, negociações coletivas, né? Geralmente, os sindicatos, eles iniciam essas negociações coletivas convocando uma assembleia extraordinária, né, para definir a pauta de reivindicação dos empregados, né? Então, vamos citar mais uma vez aí os motoristas de ônibus. Eles querem que o piso do trocador de ônibus seja X, o piso do motorista seja Y, eles querem ter uma jornada de trabalho vamos chutar um número aqui, de 30 horas semanais, né? Eles querem ticket de alimentação, eles querem adicional noturno para o motorista que viaja depois das 10 horas. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Então, essa pauta de reivindicação é exatamente para você definir o que é que vai ser negociado, né, quando eles estiverem na mesa, tá? E ao participar das reuniões do seu sindicato, o arquiteto assalariado, né, ele pode influir nas negociações coletivas que envolvem os seus vencimentos e benefícios, tá?
não é uma realidade própria aqui dos nossos, né, arquitetos do Piauí. Mas, por exemplo, Sarge, né, eu, durante muito tempo, eu contribuí, eu recolhi, né, contribuição sindical, que a gente vai falar já já, né, para o Sindicato de Arquitetos do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu fiz minha faculdade no Rio, né, eu sou de lá, né, aqui no Piauí não tinha, né, um sindicato próprio, e você tinha que recolher, né, uma vez por ano, né, o valor para o sindicato específico, eu escolhia os sindicatos arquitetos. Então, o pessoal lá de São Paulo, o sindicato lá do Rio Grande do Sul, né, sindicato do Rio de Janeiro, eles são sindicatos mais fortes. Mas aqui a gente tem autorização para ter um sindicato, mas esse sindicato nunca saiu, né, do papel. Tá? Bom, vamos falar agora, faltou um azinho aqui, né? Direitos do trabalhador. Tá? Vamos falar dos direitos individuais e vamos falar dos direitos coletivos, tá? Direitos aí individuais previstos, né, na Constituição e na legislação federal. Esses aqui, pessoal, são os principais, mas não são só esses, tá? Inclusive, a nossa legislação trabalhista, né, ela teve uma modificada, né, se eu não estou enganado no ano aí, né, agora bem recente, eu acho que foi 2017, daqui a pouquinho vai passar um slide aí, né, foi em novembro, se não me engano, de 2017, ela teve uma alteração, né, inclusive a questão da contribuição sindical, ela, né, deixou de ser obrigatória. Então, aqui são alguns dos direitos, são os principais, né, previstos na Constituição. Primeiro é o 13º salário, né? Existem categorias, pessoal, por exemplo, o pessoal do judiciário parece que tem direito até 14º salário, né? A aposentadoria, né, que houve modificação aí também na questão da aposentadoria, né? Antigamente era até 35 anos de contribuição para a maioria das categorias, existem algumas categorias que se aposentavam antes, que é o caso de professoras do ensino infantil, né? E, se eu não me engano, médio, né? O fundo de garantia por tempo de serviço, né? Isso aqui é um percentual que o empregador paga em cima do salário bruto, né? 8% em cima do salário bruto, 40% sobre o FGTS, ou seja, dessa conta, né? Quando você começa a trabalhar, né? Passou lá o seu período de experiência, tá? É aberta uma conta, né, na Caixa Econômica, é uma vez só, tá? E essa conta, né? Aí você é demitido, quando você for readmitido, vai ser naquela mesma conta, mas existem diversas matrículas, né? Eu, por exemplo, sou professor da UFP, mas eu já trabalhei e continuo trabalhando na rede privada também. Para cada empregador meu, apesar de eu ter lá um número de conta do FGTS, tinha lá uma espécie, um segundo número, né, que era relativo às contribuições daquele empregador específico, né? Porque o trabalhador que é funcionário público, ele não tem direito a FGTS, como eu falei no início da nossa aula de hoje, tá? Então, o que acontece? Como uma forma, né, já que o funcionário da rede privada, né, ou seletista, ele não tem estabilidade, essa multa dos 40% é uma espécie de, vamos dizer assim, elemento, né, que faz com que o empregador pense duas vezes quando ele for demitir, porque ele sabe que ele vai ter que pegar aquele valor que o trabalhador tem em conta lá do FGTS, né, e vai ter que acrescer 40%. Então, se você tem 100 mil reais, né, numa conta lá, depositada lá do teu vínculo, né, na conta que ela fica paradinha, paradinha que eu digo, você não pode movimentar, tá? Ela é atualizada mês a mês, existem algumas situações específicas que você pode sacar esse dinheiro, né? Quando você é demitido, quando você tem uma doença tipo câncer, AIDS, alguma coisa séria, né?
No caso de aquisição de imóvel, né? Do primeiro imóvel, né? Ou se você não tem nenhum imóvel e quer, por exemplo, abater um financiamento, tem as situações, né? E o governo, aí já agora no governo, se não me engano, Bolsonaro, né? Ele permitiu aí uns saques para todo mundo, independente de você pedir ou não. Quem não quisesse tinha que fazer, né, a informação na Caixa Econômica, né? Eu, inclusive, saquei, né? Eu tinha 7 contas, aí cada uma delas teve lá um saque, né? Aquelas que tinham saldo acima do valor, né? Permitido, ele sacava tudo, aquela 1.000 e pouco, né? Acho que era um salário mínimo por cada conta, né? Então, o cara, né, que é empregador, ele pensa duas vezes. Pô, esse cara aí tem 100 mil reais. Para eu botar ele para fora, eu vou ter que, além das verbas rescisórias, eu ainda vou ter que, né, acrescer 40% aí. Tá? Então, isso aí foi uma forma de compensar essa falta da estabilidade, né, do trabalhador. Participação nos lucros, né? Algumas empresas pagam isso aqui, apesar de ser um direito, né? Nem todo mundo paga isso, tá? Participação nos lucros, jornada de 44 horas semanais, tá? Ou seja, a maioria faz isso, né? 8 horas, né? De segunda a sexta e 4 horas no sábado. É muito comum o pessoal de Rio e São Paulo não trabalhar no sábado. E aí eles trabalham de segunda a quinta, né? 9 horas, né? Então, 9 vezes 4, 36. E a sexta, eles trabalham 8 horas, né? Então, 36 mais 8, daí os 44, tá? Como também é possível, né, o cara trabalhar de segunda a sexta, 8 horas, e no sábado somente 4 horas. Né? Minha empresa, durante muito tempo, quando a gente tinha aí uns contratos aí que demandavam muito, né, a gente trabalhava no sábado, tá? Mas existem muitos aí que trabalham dessa forma, como eu falei. Né? Vocês já devem ter visto, né? Se às vezes querem ligar para alguma empresa no Rio e São Paulo, é difícil, porque sábado eles não trabalham, né? Bom, outro direito aí individual, a licença maternidade, né? Que para alguns, né? Categorias são de 4 meses, dependendo de empresa para empresa, né? Algumas dão até mais, tá? Férias de 30 dias por ano, né? Você tem direito a, além do salário, né? Por exemplo, vamos supor que você vai entrar de férias agora no mês de junho, tá? Quando chega 2 dias antes, né? 2 dias úteis antes do mês de junho, né? Ele lhe paga o seu salário de junho antecipado mais 1/3, tá? Ou seja, 30% sobre o salário nas férias, né? E outro direito é 50% de adicional nas horas extras, ou seja, se a sua jornada de trabalho é de 8 horas por dia, né? E você faz 2 horas adicionais por dia, ao invés de trabalhar 8, trabalha 10, né? O valor daquela hora, né? Ela é acrescida de 50% e 100% nos finais de semana, tá? Também é coisa difícil do pessoal pagar, tá? Mas isso aqui, numa possível ação trabalhista, o juiz manda voltar tudo, tá? Mas naquele esquema que eu falei, você tem até 2 anos para ajuizar depois que você perde o vínculo, requerendo os últimos 5 anos que você trabalhou. Passou disso, né? Passou de 5 anos, está prescrito, tá? O que é prescrição? É você não ter mais o direito de requerer, tá? Bom, e agora vamos falar dos direitos coletivos, né?
que são direitos coletivos? Direito para todo mundo, tá? Que são previstos na Constituição e na legislação federal. Sim, eu queria só falar uma coisinha aqui, tá? Por exemplo, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é para, né, trabalhador da iniciativa privada, né, ou, no caso, por exemplo, pessoal do Banco do Brasil, eles não são estatutários, eles são seletistas. Na Caixa Econômica, me parece que tem os dois tipos, tá? O cara, quando faz o concurso, no próprio edital do concurso, está lá dizendo, né, que o cargo é para, né, bancário, né, por exemplo, o pessoal da engenharia, da arquitetura, isso aí eu sei porque eu já fiz um concurso, né, e era para profissional seletista. Eu acho que os bancários, né, ou seja, aquele que é para a área fim, eles são estatutários. O pessoal do Banco do Brasil não, é uma sociedade de economia mista, né? Tudo seletivo, professor. Tudo seletista. Tá? Tudo seletista. Seletista, pois é. Tá? Todos. Mas na Caixa Econômica, você tem, por exemplo, o pessoal que é técnico, né? Não, é seletista também. É seletista. São né? todos seletistas. Pois é, mas o pessoal que é bancário, né? Eles também são, se não me engano, mas eu acho que é esse pessoal mais novo agora, desses concursos novos. Né? Não, mais antigos também. Tinha uns que eram antigos do BNH, que foram incorporados na Caixa, mas todos eles são seletistas. Todos seletistas, né? Todos. Pronto. Então, Mas eles, como empresa pública, eles tinham a opção, né, mas isso tem que estar de forma regimental, tá? Por exemplo, na Petrobras, né? Petrobras também é uma empresa de economia, sociedade de economia mista, tá? Tem pessoal lá que é estatutário, mas tem seletista também, tá? Então, isso tem que ver dentro do regimento da empresa, tá? Então, voltando, né, a gente já estava falando dos direitos coletivos, né? Sindicato único na base territorial, o que quer dizer isso? Eu não posso ter dois sindicatos de arquitetos do estado do Piauí, só pode ter um, né? Classificação como categoria diferenciada, tá? Então, sendo categoria diferenciada, ele faz jus ao salário mínimo profissional, né? Temos o direito de greve, né? O piso salarial mínimo, né? E o salário mínimo profissional, que são coisas distintas, tá? E data base e negociação coletiva, tá? E, como eu disse há pouco para vocês, tá? Os sindicatos, né? Eles foram muito enfraquecidos com essa desobrigação da contribuição sindical, tá? Por quê? Porque tinha, né, sindicato demais. Às vezes, eles, para tentar driblar essa coisa de sindicato único na base territorial, eles criavam, assim, às vezes, algumas nuances e eles conseguiam, né? Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, a gente tinha perto de 800 sindicatos, né? Antes dessa desobrigação da contribuição sindical, tá? E a principal receita deles era exatamente essa contribuição sindical, seja por meio, né, desse valor único que você pagava, né, como se fosse o valor de um dia de trabalho, né, que a gente já comentou aí em aulas anteriores, tá? Ou você pode se sindicalizar também. Por exemplo, eu sou na rede privada, eu sou sindicalizado, mas isso é uma iniciativa minha. Por quê? Porque a gente tem alguns benefícios, né, para algumas categorias, por exemplo, como professor da UFP também eu sou sindicalizado à DUFP, né? A gente teve alguns problemas aí em épocas anteriores, né, de UFPs, algumas correções, e aí aqueles profissionais que são sindicalizados, eles são contemplados, né, em alguns tipos de ações com os benefícios daquele ajuizamento daquela ação específica. Se você não for, você não tem, mas isso não é uma regra, tá?
existem algumas situações, alguns tipos de ações que, mesmo você não sendo sindicalizado, você é contemplado, tá? Alguns sindicatos, por exemplo, eles oferecem possibilidade de você ser cooperado, não, como é que a gente chama? Você contratar um plano de saúde diferenciado, por exemplo, a Unimed, né? Eu tenho a Unimed pela DURF, né? Ou seja, sendo professores, tem uma negociação com a Unimed bem mais interessante do que se eu fosse lá no balcão direto da Unimed, tá? É uma coisa assim, uma diferença estúpida. Deve ser 1/3 do valor, tá? O nosso CAL está fazendo a mesma coisa agora, tá? Inclusive, na semana passada ou retrasada, eu recebi uma ligação da Unimed Teresina, do representante da Unimed Teresina, perguntando se eu não queria me associar, né, no grupo lá do CAL. Aí eu expliquei, ó, eu sou professor, já tenho a Unimed Nacional, né, através da Unimed Teresina, porque você pode fazer um plano regional ou um plano local, né? A DUFP, ela tem uma sede social, então lá ela tem cursos, você pode usar a sede. Então, não é só o fato, né, vamos dizer assim, político, né? É o fato de você ter alguns benefícios, com assistência jurídica, né? Assessoria jurídica, para você ter um plano de saúde, para você ter usufruto da sede social, né? Então, há uma, vamos dizer assim, uma simbiose, né? Onde ambos, né? Eles têm a receita lá no meu salário, todo mês sai, né? Um percentualzinho, não é muita coisa, tá? Mas sairia muito mais barato, né? Do que toda vez que eu quisesse requerer algum direito meu que está sendo, né, ultrajado, eu contratar um advogado, por exemplo, né, isoladamente, ou eu contratar um plano de saúde isoladamente, tá? Então, a gente tem benefícios. Tá certo, pessoal? Então, o que eu tinha para falar com vocês hoje seria isso, tá? Queria dizer a vocês também que eu ainda não... Aliás, eu já fiz isso, eu fiz na semana passada, eu já publiquei a aula, a nossa última aula, né, no YouTube, não tem a da semana passada, porque, na verdade, não houve a da semana passada, era esse tema aí, tá? Pretendo, até a próxima segunda, lançar as notas aí dos trabalhos que vocês fizeram. E quem não fez ainda, tá? Ainda há tempo, tá? Eu recebo ainda o trabalho. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Hoje a gente está meio esvaziado, né? 3 alunos, né? Vocês têm algum trabalho? Oi. Eu fiz o meu, só que aí, quando eu fui enviar, faltava pouco tempo para dar meio-dia e eu não mandei a conclusão. Então, eu posso colocar a conclusão e enviar? Pode, aí escreva lá para eu desconsiderar o outro, porque senão eu corrijo o primeiro que você mandou. Tá bom. Tá? Obrigada. Viu? Tá certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Pois então, a gente vai encerrar por aqui, tá certo? Então tá, Okay. até logo. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, professor.